O nosso sítio, na realidade, né, essa parte, essa fase que a gente está construindo e tudo mais, a gente está entendendo isso como uma terapia, né, como uma forma de aprender mais e mais. E a gente está na fase aqui, eu estou em São Bernardo, a gente está montando o QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos. E aqui está todo o material, eu estudei bastante sobre isso. Né, compramos tudo aqui, está tudo perfeito aqui, né? Barramento trifásico, barramento monofásico, porque tem as que vem já no quadro, um quadro de sobrepor, que lá a gente não vai colocar embutido, depois vocês vão entender. O Ilhóis, né, para fazer os terminais, a gente quer deixar tudo bem profissional. Aqui a gente tem, eu comprei um quadro aqui, eu optei por um quadro de 12, de 24 disjuntores, né? Aqui está o nosso IDS, nosso IDR, aliás, DPS, né? O IDR, então vai ficar nesse formato aqui. O trifásico, que lá vai ser trifásico, disjuntor tripolar, né, que vai ser o geral, e os monopolares para poder estar dos circuitos. Então, você observa que são poucos circuitos, na verdade são os dois circuitos de tomada, um circuito de iluminação, um circuito de chuveiro elétrico e outro circuito do ar-condicionado. Tá certo? Então, a ideia é sempre a gente descontrair. É óbvio, né, que você fazendo, você economiza dinheiro, mas o nosso intuito mesmo é participar, é gerar, é fazer com que isso dê prazer e não obrigação. Aqui está o nosso símbolo, né? Então, todos os equipamentos do sítio, a gente coloca aqui a data de que foi, né? Está aqui essa data, ó, 28/4/2025, e uma etiquetinha só para dizer que é do sítio. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar o trabalho aqui. A NBR fala que a alimentação tem que vir por cima, né? Então, aqui eu venho com o trifásico. Aí da saída aqui, eu venho para o DPS e venho para o DR, tá certo? Mas isso aqui é uma corrente alternada, né? E aí é para o sítio que eu estou fazendo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a entrada do trifásico por baixo. Por quê? Porque vai me facilitar aqui, por exemplo, se coloca a entrada por baixo aqui, então eu coloco esse barramento trifásico aqui em cima, né? Cortei aqui no barramento a posição do neutro, do meu DR, ok? Então eu fiz esse corte aqui, e aí com isso eu consigo deixar menos cabo aqui no meu circuito, o que vai facilitar bastante com relação ao manuseio dos cabos. E aí, o que que eu vou fazer? Por que que a NBR fala que a alimentação tem que ser por cima? Porque fica padrão. Mas aí eu vou colocar no meu quadro aqui uma observação dizendo que a alimentação está vindo por baixo. Porque quem vier dar uma manutenção futura vai saber que ele está vindo por baixo. E aí, com isso, eu deixo essa parte aqui limpa. Aqui é o polo do neutro, né? Esse neutro aqui ele vai descer para o barramento do neutro. E aí eu vou usar esse terminal, essa com saída lateral. O que que eu fiz? Eu peguei uma micro retífica, cortei, né, a parte aqui do alumínio, do cobre, né, para ele não fazer contato aqui no meu neutro do DPR. E aí eu tirei, né, para que eu pudesse encaixar aqui, e aqui sim eu saio com uma derivação. Então aqui eu coloco esse rapaz aqui, ó, ok? Devidamente isolado. Depois eu vou fazer os testes de continuidade. Então aqui eu entro com o neutro, né, que vem lá da minha concessionária. Então aqui eu entro com o neutro, do neutro eu vou sair e venho para o barramento. Eu não vou conseguir colocar o ilóis, né, porque eu vou colocar terminal aqui, porque o alicate não chegou ainda, vai chegar amanhã. Tá certo? Então, para ficar uma instalação mais enxuta aqui, com menos cabo, então eu estou fazendo esse tipo de coisa. Mas o certo mesmo, a NBR fala que eu tenho que entrar com o trifásico aqui, ok? Aí daqui eu saio para os DPS, né? Então eu pego essa fase aqui, venho para o DPS, do DPS para o DR. Essa outra fase aqui saiu, vem para o segundo DPS e para o terceiro borne do DR. E aqui, terceira fase, vem terceiro DPS e quarto borne do meu DR, porque o primeiro borne aqui é o borne de neutro, ok? Então, só para que vocês entendam, e aí eu vou passar mais algumas coisas no desenrolar aí do vídeo, do processo. E aí, para validar aqui, né? Então, é só a gente fazer os testes aqui.
Então, aqui eu tenho fase 1, fase 2, fase 3. Vou até deixar ligado aqui. Então, fase 1, 2 e 3. DPS 1, ok. No circuito 2 ele não vai dar. No 3 também não. No neutro também não, porque na realidade esse barramento aqui, ó, ele corresponde ao primeiro aqui. No segundo não, no terceiro não, no quarto sim, porque é o meu referente ao primeiro circuito. Agora vamos para o segundo circuito. Primeiro DPS nada, segundo DPS sim, terceiro DPS nada, no neutro nada, o segundo borne, né, do DR, perfeito, terceiro borne não, quarto borne não. Agora o terceiro circuito, primeiro DPS não, segundo DPS não, terceiro DPS sim, neutro não, segundo do DR não, terceiro do DR sim, primeiro do DR não. Então isso aqui valida, né, que está tudo certo, que eu não vou ter problema de nenhum curto-circuito. Um outro detalhe que eu gostaria de passar para vocês é que, assim, do DPS, agora está de ponta cabeça, né? Eu virei, então aqui é a parte de baixo. Então, dos DPS aqui, ó, ele entra, né? Então está entrando a fase aqui, e daqui ele vem para o terra, tá? Então teria que sair 3 cabos, um de cada DPS para o terra. Então o que é que eu fiz? Coloquei um barramento monopolar, monofásico, né? Tá aqui embaixo, ó, é um desse daqui. Cadê? Eu acabei serrando, né? Esse aqui tá sem a capa, ok? Então peguei um desse aqui, serrei, e aí saí também com derivação aqui, ó. Então só vou puxar um cabo só para o terra. Então não preciso puxar 3 cabos para o terra. Estou puxando só um que vai descer aqui para fazer essa ligação. Hoje a gente tem novidade, né? Ontem eu tive que dar uma parada porque faltou material para fazer os terminais, né? Hoje chegou, tinha comprado pelo Mercado Livre. Legal? Então chegou aqui o nosso alicate. Vamos testar ele hoje. E aí junto com ele vieram aqui os terminais. Terminal 6, 4. Ele vem do 6, do 10, aliás, isso aqui é 10, 6, 4, né? Ele vem do cadê, meu Deus? Está aqui. Do 10 até o 2,5. Acho que é isso. Então vieram aqui. Vamos ver se ele funciona legal. Aproveitei e passei também para comprar mais 4 disjuntores, porque a minha ideia é não deixar aquele buraco aberto, né? Então fica como reserva, não tem problema. Comprei 4 com 20 amperes, curva C. Comprei mais o barramento trifásico, que é para a gente fazer lá a ligação dos disjuntores. Comprei 1 metro de cabo 10 verde, né? Para a gente fazer lá a parte do aterramento do quadro, para a gente deixar tudo prontinho. Tá certo? Então vamos lá, continuar. Então aqui estão os disjuntores, né? 4. E a ideia o que que é? Bom, deixa eu tirar logo do plástico aqui. Ah, então é um costume, né, que eu aprendi do meu pai, eu herdei do meu pai aí. Em tudo a gente coloca data. E é bem legal isso, porque lá na frente você tá curioso para saber quando foi que foi feito o serviço, ou quando foi que comprou. Aí você pega pela data, fica mais fácil, né? E aí como é que a gente faz? Eu faço assim. Então eu coloco aqui. Hoje é dia 2 de maio. Então eu coloco lá. 2 de maio 2025. Só isso. Coloca um lugarzinho aqui, depois eu tirar, quando um dia for trocar, a gente vai saber quando foi que a gente comprou. E a ideia aqui, basicamente, é. Ah, não sei se deu para ver. Então eu coloco aqui, tá vendo? Ó? Uso a caneta, coloco. E a proposta é justamente da gente tirar esse vazio aqui, que vai ficar muito feio. Inicialmente, né, no primeiro vídeo lá, eu tinha colocado o DPS e o DR aqui embaixo. Aqui eu tenho deixado o disjuntor geral, trifásico, né, o tripolar,
e aqui os monopolares. Mas aí eu fiz uma medida, uma mexida aqui, e achei melhor assim, né? Então deixei a que é de comando geral aqui em cima, e aqui embaixo o comando secundário. E a minha proposta é tirar esse aqui, ó. Então a ideia é que a gente faça assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Eu comprei 4, que eu acho que 4 vai dar, eu acabei não medindo direito. Aí, ó, quando eu colocar a tampa, opa, no 4 não, são 3, então seriam 3. Tá certo? Aí fica bonitinho, centraliza aqui, fica bem legal o acabamento. Então, 3 dele vai ficar como reserva, né? Se quiser, por acaso, aumentar um circuito, alguma coisa do tipo, tá lá. Ou então, se algum desses queimar, eu já tenho aqui em sobressalente. Eu vou fazer a primeira crimpagem aqui, usando o terminal, né? O terminal de 10, um cabo de 10. O que que eu vou fazer? Eu já vi aqui que não precisa ser milimetricamente assim, não, mas ele tem 12 milímetros, né? Que é a distância aqui que o cabo precisa ficar, né? Para que a gente possa crimpar. Então, só vou marcar aqui só para que a gente possa ter uma ideia aí de como vai ser isso. Então, aqui eu vou decapar até aqui, ok? E aí eu vou usar aqui um decapador de cabo UTP. É um decapador que eu tenho já bem antiguinho, porque decapar esse cara aqui é muito complicado. Então eu venho aqui, ó, coloquei aqui. Aí eu uso aqui o alicate de corte só para poder puxar a capa. É bem legal, já, então, já ajuda bastante, porque o cabo é muito grosso, certo? Ó, então tá lá o cabo. Vou colocar agora o conector terminal, né? Então tá lá, ó. E agora eu vou limpar. Coloco aqui. Eu apertei aqui, deixei no máximo. E aí fica perfeito. Não sai de jeito nenhum. Olha que legal. E aí fica muito fácil, né? Esse daqui é o neutro, que vai ser ligado aqui no meu DR para vir para o barramento de neutros. Então ele vai ficar aqui assim. Trabalhar com esse cabo é horrível. É que é muito duro. Mas ó como é que vai ficar. Aí ele vem aqui, ó. Fica perfeito. Olha que negócio legal. Que é só apertar com a chave de fenda. E aí essa parte aqui já está funcional. Tá certo? Então eu crimpei esse só para ver como é que seria. Agora eu vou tocar o resto aqui. A parte de conectorização está toda perfeita, está concluída, né? Então percebe que aqui não ficou com nenhum cabo, né? Ficou uma, uma montagem bem clean, bem limpa, né? Deu trabalho, porque esse cabo de 10 ele é muito grosso. E aqui é o seguinte, como eu já tinha falado, né? Aqui eu coloquei um conector genérico. Eu uni os 3 DPS com um barramento monofásico. Aí eu coloquei um conector genérico. Desse conector genérico está vindo para o barramento terra. Bom, daqui para cá eu tenho conexão perfeita. E aí também nos DPS, ok? No DR é a mesma coisa, né? Aqui, como ele é trifásico, então aqui eu tenho a fase 2, fase 3 e fase 1. Coloquei 3 conectores genéricos aqui embaixo, desse modelo aqui. Vou pegar aqui, desse daqui, né? Então, estou com 3 dele nessa posição, que é justamente para passar as fases do DR para o barramento de disjuntores. Então, nesse caso aqui, esse circuito, esse disjuntor e esse aqui, eles estão no circuito 1. Então, se eu vier aqui medir, né, pegar o circuito 1 aqui na frente, o circuito meu é aqui, ó. Então, ele vai me dar, tá vendo? Nesse daqui ele vai me dar
e nesse daqui também vai dar conexão, ok? Nesse ele não dá, porque esse aqui é o circuito 3, esse aqui é o circuito 2. Aqui, circuito 3 e circuito 2. Esse daqui ele vai me dar conexão, porque é circuito 1, né? É trifásico. Enfim, eu já fiz todos os testes. Agora, o que, é que eu vou fazer? É a parte de identificação. Então, quando eu vou nessa tampa aqui, eu vou identificar. Deixa eu só. Então, então eu vou identificar quem são os disjuntores, né? Aqui em cima, não preciso identificar, isso aqui vai ser basicamente o quadro geral, digamos assim, né? Aqui ninguém mexe, tripolar, disjuntor geral, DPS e DR. Aqui eu vou fazer a identificação, né? Então, quem é quem? Aí vai facilitar bastante. Lembrando que só tenho 5 que estarão funcionando. Então, esses 5 aqui estarão funcionando. Esses 4 aqui eu coloquei como reserva para poder fechar o furo também, porque senão ia ficar muito feio. Então, quando eu fizer a identificação, eu volto aqui a mostrar para vocês. Nosso QDC, quadro de distribuição de circuitos, está finalizado. Ok? Então, basicamente, a alimentação ela vem aqui por baixo, né? Porque a tubulação está vindo por baixo. Vai passar aqui por baixo os 3 cabos, que são cabos mais ou menos não, vai ser desse daqui, só que preto, né? Ele vai conectar nesse borne a linha 1, a 2 e a 3. Fase 1, fase 2 e a fase 3. Tá ok? Aqui a gente tem o barramento de terra. Aí eu venho com terra eu venho com o neutro, né, da concessionária, vou colocar aqui, e eu coloco também o terra que a gente vai fazer lá no local, para que ele possa virar um BEP, que é um barramento equipotencializado. Então, aqui fica o terra, e aí vai sair fio terra aqui para cada circuito desses daqui, né? Vai ser a posição do terra. Aqui é o neutro já está prontinho. Basicamente, eu vou tirar aqui e mandar para cada circuito desse um neutro, né? E para cada circuito desse um terra vai saindo para lá também. Falta colocar aqui só os isoladores, eu não acabei passando despercebido, mas aí depois eu compro e coloco. Que mais? Basicamente é isso. Já fiz a parte de identificação da etiqueta. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, aqui a gente tem todas as... Deixa eu não. Aqui fechou agora. As etiquetas bonitinhas, né? Que são essas etiquetas aqui, ó. Já vem no próprio quadro. Então, já coloquei todas elas aqui. Então, aqui é o disjuntor do ar-condicionado. Esse aqui. Os disjuntores de tomadas, porque eu vou ter 2 circuitos de tomada. Um é esse, outro é esse. O disjuntor do chuveiro e o disjuntor da iluminação. Demais, dos disjuntores reservas. Aqui, disjuntor geral. Aqui os DPS, ele não liga, né? Está na cor verde porque tá bom. Se ficar vermelho, precisa trocar. E aqui o disjuntor do BR. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí, quando eu montar em setembro, eu vou fazer um novo vídeo. Um forte abraço. Se Deus permitir, até a próxima.